A logoterapia tem ligação com a vida prática ou é uma teoria bonita sobre o sentido da vida? Bom, a logoterapia é muito bonita, eu gosto da logoterapia, eu leio os livros de Viktor Frankl, eu amo ler o Em Busca de Sentido, mas eu tenho dificuldade de ver como a logoterapia pode impactar na vida prática, como a logoterapia ela pode ter impacto na clínica, por exemplo, se é que tem. E é sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Então, para dar conta da questão que norteia o nosso vídeo, eu gostaria de conversar com você a partir de alguns pontos. O primeiro deles é sobre a origem da logoterapia. Então, Viktor Frankl, né, que é o pai da logoterapia, gestou essa abordagem psicoterapêutica, e ele o fez percebendo que nos consultórios, Viktor Frankl foi um médico, então ele teve a oportunidade de desenvolver uma prática clínica, num período em que a psicoterapia era principalmente pensada nesse âmbito da medicina, né? Depois é que ela vai desenvolver outros caminhos e ser trabalhada por psicólogos, mas nesse período, né, trabalhando como estudante de medicina e depois como médico, Viktor Frankl começou a perceber, começou a ver que muitas das questões que chegavam na clínica, que chegavam no consultório, não diziam necessariamente respeito a um transtorno, a uma doença mental, a algo ligado a uma patologia especificamente, ou a um funcionamento psíquico, mas muitas das questões dos sofrimentos que chegavam ao consultório, à clínica, tinham a ver com questões existenciais. E ele compreendia que para essas questões existenciais, as propostas de psicoterapia de então não tinham uma resposta metodológica satisfatória. E é nessa pegada, nessa percepção, que Viktor Frankl se esforça para dar uma resposta, criando uma abordagem psicoterapêutica que pudesse ir ao encontro dessas questões humanas, ao encontro dessas questões existenciais, que englobam, por exemplo, o vazio existencial e a busca por um sentido para as nossas vidas. De forma tal que, para desenvolver essa psicoterapia, sim, né, Viktor Frankl desenvolveu uma fundamentação que conta com uma visão de homem e uma visão de mundo específicas, que a gente estuda nos livros de Frankl, que é a parte que muitas vezes as pessoas acham muito bonita, né? Então, tem a visão de homem, ligada à noção de ontologia dimensional, sobre a qual a gente tem vídeos aqui no canal. Há uma visão de mundo, ligada aos conceitos fundamentais, que a gente também tem vídeo aqui no canal, e a gente pode deixar na descrição para você acessar depois esses links, né? Então, tem sim uma consolidada fundamentação teórico-filosófica, e que é muito bonita, e que muitas vezes é a parte que as pessoas mais conhecem, mas é preciso dizer que não fica aí, né? Essa fundamentação, ela tem implicações para a prática clínica. E aí vem o nosso próximo ponto, né, que é esse. O que eu gostaria de compartilhar aqui com você nesse vídeo é que sim, né, essas visões de homem e visão de mundo citadas aqui, elas se desdobram num olhar metodológico da logoterapia, um olhar metodológico inspirado fenomenologicamente, por exemplo, né, e que se desdobra no desenvolvimento de um trabalho clínico com as pessoas que atendemos, que envolve o uso de recursos, que envolve técnicas até clássicas da logoterapia, né, mas não só, que envolve o trabalho relacional e que tem, sim, como a gente criar e desenvolver um projeto terapêutico consistente. Então, muitas vezes as pessoas pensam que porque a logoterapia não tem um protocolo, vamos dizer assim, muito estamentado, que ela não tem a possibilidade de desenvolver um projeto terapêutico. E não é assim, né? A gente pode, sim, ter uma leitura clínica, um olhar metodológico apurado, que se desdobre, sim, numa proposta de projeto terapêutico. A questão é que esse projeto terapêutico vai considerar vivências humanas específicas, né? Então, a gente vai considerar, por exemplo, a dinamicidade da vida, do processo existencial de alguém, do próprio processo terapêutico que se desenvolve. Mas há, sim, implicações clínicas importantes.
e que desde já eu convido você a investigar, a pesquisar. A gente se abre como Escola do Sentido para desenvolver ações nesse sentido, né, de apresentação dessas implicações da prática clínica, por exemplo. E aí eu devo acrescentar que não só a prática clínica, essa visão de homem, essa visão de mundo tão bonita e tão bem estabelecidas por Frank, tem a oportunidade, tem a possibilidade de transbordar para a nossa vida cotidiana. Como assim, Thalene, transbordar? A visão de homem, a visão de mundo de Frank, conceitos franklianos, como, por exemplo, os valores, os caminhos de valores, podem inspirar a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas posturas diante das pessoas pode estar ligada àquilo que eu aprendi sobre liberdade da vontade, por exemplo, que eu compreendi com Frank sobre a noção de destino e a noção de liberdade. A visão do ser humano como um ser constitutivamente livre. Isso pode nortear como eu me posiciono na vida, exercendo essa liberdade, e como eu respeito, por exemplo, o ser livre do outro, não tentando sequestrá-lo, não tentando manipulá-lo para concordar comigo, por exemplo, né? Então, vários elementos da compreensão que Viktor Frankl nos traz na logoterapia podem inspirar e nortear a forma como nós lidamos com o outro, como nós nos relacionamos com as pessoas na nossa vida cotidiana. Esses são exemplos, né? Mas a gente poderia conversar sobre vários desdobramentos dessa noção de transbordamento para nossas relações humanas. Mas eu queria trazer mais um ponto. Uma outra implicação prática da logoterapia na nossa vida cotidiana tem a ver com o nosso próprio percurso existencial. Uma das coisas, por exemplo, da visão de homem que Frank nos traz é que o homem é um ser responsável. E quando a gente fala isso, não está falando de um ser cheio de obrigações. A gente está falando no ser que é capaz de responder às questões que a vida nos coloca. Então, se eu me vejo nessa perspectiva do ser responsável, eu posso buscar exercitá-lo. Eu posso me abrir mais ao diálogo com a vida. Enquanto que, por exemplo, se eu não conhecesse a logoterapia, provavelmente eu não levaria isso em consideração. Talvez eu fosse pensar que as coisas acontecem ao acaso, talvez eu fosse pensar que qualquer posicionamento que eu desse seria suficiente. E quando a gente conversa sobre o ser responsável em logoterapia, a gente entende que estamos buscando dar a nossa melhor resposta. E que é indo por essa via que é mais possível que a gente desdobre sentido, né? Então veja como faz diferença. Como conhecer a logoterapia pode ter implicações muito práticas para a nossa profissão, para quem trabalha com psicoterapia, mas não somente, né? Não só para quem trabalha com psicoterapia, mas para quem se fundamenta a partir da logoterapia para trabalhar em diversas áreas, como as organizações, como o espaço educacional, mas indo mesmo para além das próprias fronteiras da profissão. É possível pensar, e é muito viável pensar, que a logoterapia tem impacto na nossa vida prática. E é nesse sentido, portanto, que eu faço o convite a você, de no início desse ano, caso você goste e se sinta inspirado pelo que Viktor Frankl escreve, que você possa mergulhar mais na logoterapia, que você possa estudar mais sobre a logoterapia. Porque sim, esse estudo, esse mergulho, tem impacto na sua vida, pode ter impacto na sua vida, impactos existenciais, pode te ajudar a pensar projetos existenciais mais consistentes com a pessoa que você é, por exemplo, impactos éticos, na medida em que ele traz inspirações para a forma como você pode lidar com as pessoas, impacto profissional, né? Caso você opte pela metodologia da logoterapia, como eu disse, seja no espaço da clínica, seja em outras áreas, com as quais a logoterapia pode ter também essa fundamentação que transborda, né? Então, faria esse convite.
você estando aqui com a gente, acessando aqui esse nosso canal da Escola do Sentido, a gente intui, né, compreende que você já tem esse fascínio pela beleza do que Viktor Frankl escreve, ou pelo que você já ouviu da logoterapia. E esse vídeo eu gostaria de terminar, então, com esse convite. Se te interessa, se te fascina, vamos, né? Vamos juntos estudar mais, conhecer mais. Aqui na Escola do Sentido, a gente tem muito esse caráter de querer conhecer mais, de querer apropriar-se mais. Então, ler mais obras de Frankl, trocar mais com as pessoas que também estudam, desenvolver compreensões. E aí a gente faz isso em diversos espaços, seja com cursos, com mini-cursos, com grupos de estudo, com turmas de supervisão, com eventos esporádicos. Então, se você tem esse anseio, como nós temos, né, aproxime-se, né, continue acompanhando a gente aqui no canal, mas eu diria e convidaria que é de fundamental importância que você siga o nosso perfil lá no Instagram, porque lá a gente está sempre divulgando de forma muito célere todas as atividades que a gente vai desenvolvendo, e a gente está bastante empolgado com muitas coisas que pretendemos desenvolver ao longo desse ano de 2025, mais especialmente já nesse primeiro semestre. Então, a gente tem uma tradição de aulão, por exemplo, aulões gratuitos, em que a gente desenvolve um assunto com mais profundidade, em que a gente se permite ter troca com as pessoas que se inscrevem. Então, eu farei esse convite, de forma geral, para que você, sendo fascinado pela logoterapia, sendo atraído pelo que Viktor Frankl nos traz sobre o sentido da vida, não pare aí, né? Busque, leia, busque novos livros, busque palestras, e no que concerne à Escola do Sentido, que a gente puder contribuir com esse percurso, a gente vai ficar muito feliz. Como eu disse, né? Seja aqui no espaço do YouTube, seja nos diversos outros projetos que a gente vai abrir nas portas aí ao longo do ano, e que é importante que você nos siga no Instagram para que você esteja sempre muito bem informado a respeito dessas nossas iniciativas. Então, no final aqui desse vídeo, eu gostaria de deixar um grande abraço, pedir que, se for possível, você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que compartilham comigo esse amor, né, essa paixão pelos escritos ligados ao sentido da vida, à logoterapia, análise existencial, e agradeço a atenção com o nosso trabalho aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.